Agora o momento da foto. Daqui a pouco a gente vai dar sequência para o nosso terceiro painel, o último antes da parada para o almoço, que vai ser servido ali do lado de fora, um convite da Cinemar, de todos os realizadores do evento, para todos que aqui estão. Lembrando, gente, um outro convite também para a hora do almoço. A Cinemar convida todos para um voo virtual, que tem tudo a ver com o nosso próximo painel, de Asa Delta, sobre um parque eólico offshore. Essa experiência está disponível ali fora. Eu falei que tem tudo a ver com o nosso próximo painel, porque agora a gente vai virar também a editoria e já dar início para chamar os nossos convidados do terceiro painel, que trata de um oceano de oportunidades do petróleo e eólico offshore, lado a lado na transição energética. Para compor essa nossa mesa, eu convido Sérgio Coelho, subsecretário de Energia da Cinemar, que vai ser o mediador, fazer a mediação desse painel, que tem entre os seus participantes Guilherme Grossi, líder de engenharia de desenvolvimento de negócios da Ocean Winds, Matheus Noronha, head de energia eólica offshore da AB Eólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, Nivaldo de Castro, coordenador geral do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, o professor Nivaldo, que assinou agora há pouco um memorando de entendimento com o governo do Estado, via Cinemar, para troca estratégica de conhecimento, Júlia Palheta, diretora Brasil da Ocean Energy Pathway, e Roberta Cox, Policy Director do Global Wind Energy Council. Por favor, todos. Nós teremos 1 hora para esse painel, e então depois seguiremos para o almoço e teremos mais três painéis no período da tarde, rumo à caminhada da diversidade energética. Bom, muito bom dia, já é começo da tarde, é um prazer estar aqui novamente nesse evento. Quero primeiramente dar os parabéns pela organização, por todos que se envolveram na produção, realmente está muito bonito. Quero saudar aqui todos os meus colegas de painel, é uma honra dividir o palco com vocês para um assunto que a gente trata praticamente diariamente, né? que é o tema das eólicas offshore. Então, a gente, nesse painel, vai tratar das eólicas offshore, mas eu só queria fazer uma passada rápida. Já foi dito aqui na abertura do painel, essa visão do Estado sobre essa questão, a transição energética. A gente vê a transição energética, na verdade, como uma adição energética, vamos chamar assim, porque o Estado do Rio de Janeiro ele é abençoado com a produção de gás de 75% da produção nacional, 89% da produção de petróleo, e tudo isso tem um impacto social pela quantidade de empregos e também fiscal, pela geração de arrecadação. Então, o nosso desafio é aproveitar todos os nossos recursos, produzindo petróleo e gás de forma cada vez mais sustentável, mas sempre com o olhar, aí sim, da transição energética. Então, como já foi dito anteriormente, a gente tem iniciativas no biometano, no biogás, na energia solar. E essa nova fonte de eólicas offshore, ela representa uma oportunidade gigantesca para o Estado do Rio de Janeiro, não apenas pela produção de energia limpa, renovável, mas, na verdade, o Estado enxerga aí uma oportunidade de reindustrialização do Estado, de geração de empregos qualificados. Então, essa é um pouco da nossa visão. Eu tive a oportunidade, de ano passado, e 2 vezes na Inglaterra, visitei alguns parques eólicos, e mês passado eu tive na China, e eu confesso que eu fiquei muito impressionado. Eu tive a oportunidade de visitar uma das fábricas de geradores, né, de turbinas eólicas offshore. Essa indústria que eu visitei tem 17 fábricas espalhadas na China,
iguais a essa indústria tem 8 ou 10. Então, assim, é uma transformação gigantesca. E quando a gente olha para a realidade, vamos falar aqui do estado do Rio de Janeiro, o potencial brasileiro é enorme, mas no Rio de Janeiro a gente tem um potencial muito grande, representado pelos bons recursos eólicos que nós temos, mas, além disso, a gente tem também uma boa infraestrutura portuária, que não se consegue desenvolver eólico offshore se você não tiver uma boa estrutura portuária, porque são componentes gigantescos, você não consegue transportar isso por via rodoviária, então você tem que ter aquele conceito de porto-indústria. E aí o Porto do Açu, ele tem essa vantagem de estar próximo às áreas com potencial eólico importante. Além disso, nós temos também no estado mais de 50 anos de experiência em produção de petróleo em ambiente offshore. E esses dois segmentos guardam muitas sinergias que se traduzem em competitividade e um custo da energia menor. Mas então eu queria fazer esse breve introito, a gente está aqui com palestrantes que são profundos conhecedores do tema, e eu vou começar, Roberta, passando a palavra para você. A Roberta tem um voo 3h20 no Santos Dumont, então se por acaso a gente alongar um pouquinho, a Roberta tiver que sair, fica à vontade, Roberta. E, Roberta, eu vou te falar, a Roberta é do GWEC. GWEC é Global Wind Energy Council, é uma organização que apoia eólico offshore no mundo inteiro, e a Roberta está sempre aqui conosco no Brasil, participando das discussões, então tem uma atuação muito importante. E, Roberta, eu vou te fazer uma pergunta que sempre aparece nas discussões sobre eólico offshore, porque existem outras fontes de geração de energia solar, energia eólica onshore. Pô, seria o momento de... a minha resposta é assim, eu poderia ficar defendendo isso aqui com tranquilidade, mas queria que você trouxesse essa visão, por que a eólica offshore, para que todos também possam entender essa visão estratégica que o setor oferece. Por favor, Roberto. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo evento. Cumprimento aqui meus colegas de painel e a plateia. É uma satisfação estar aqui no Rio falando desse tema. O Rio de Janeiro, de fato, é um dos estados que mais tem a lucrar no Brasil com essa nova tipologia, como o Sérgio falou, por ter um vento muito bom, né, por ter os recursos e por ter essas vantagens de infraestrutura, não só portuária, mas também com transmissão e demanda. O Rio está muito próximo à demanda e isso é um grande diferencial do estado para esse aporte de energia que as eólicas offshore elas têm a capacidade de trazer. Como o Sérgio comentou, eu sou do GWEC, o Conselho Global de Energia Eólica, e se você olha as eólicas globalmente, as eólicas offshore, elas estão crescendo e crescendo rapidamente. O berço da eólica offshore foi na Europa e agora a China ultrapassou. A China está liderando o mercado, ela está instalando muitos parques eólicos, ela está acelerando muito, escalando muito as eólicas offshore. Atualmente a gente tem 83, no último relatório que o GWEC lançou, que é o Global Offshore Wind Report de 2025, referente a 2024, a gente já está com 83 GB de eólica offshore instalada no mundo, tem em instalação mais de 40 GB e os giga que já ganharam leilão são 56. Então, é uma tipologia que está crescendo e tem uma agenda de crescimento em alta. Ano passado, a gente teve 8 GB de novas instalações e a previsão de que esse ano tenha mais. Então, assim, é um mercado, é uma tecnologia em ascensão e o Brasil é um excelente mercado. Os ventos que a gente tem aqui no Brasil são muito atrativos. A gente tem muitos investidores querendo entrar no Brasil, querendo investir nisso, botar dinheiro. E entrando esses investidores, a gente atrai a indústria naval, a gente atrai indústrias que vão querer consumir essa energia limpa. Então, é um motor, é um crescimento muito bom para o Brasil a gente desenvolver essa tecnologia. E não tem por que não desenvolver, o vento está aí, é renovável, é abundante, é de boa qualidade. Não é um vento que tem rajadas ou um vento, um mar muito revolto. As condições do Brasil são excelentes. É um mar mais calmo, não é como o Mar do Norte, e é um vento mais constante. Então, a viabilidade
que esses projetos vão representar para o Brasil, a viabilidade do projeto é muito boa. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e fazer isso virar dinheiro aqui para dentro do Brasil, fazer isso virar emprego, fazer isso virar atrativo de indústrias, fazer isso virar descarbonização de outros setores no Brasil. Tem ali uma gama de vantagens que as eólicas offshore podem trazer, e para o estado do Rio de Janeiro eu vejo isso como evidente, muito pelo que o Sérgio colocou, dessa questão de já ter a indústria do petróleo e gás aqui no estado. Então, vocês já têm muito conhecimento da região offshore, já tem muito pessoal com conhecimento para trabalhar offshore. Então, mão de obra, que é uma dificuldade nesse mercado, vocês já têm muita gente especializada nisso, muita gente com conhecimento, muitas embarcações, muito dessa indústria offshore já desenvolvida para ser aproveitada nas eólicas offshore. E por que desenvolver eólicas offshore, sendo que tem outras fontes e tal? E por que não desenvolver, né? É uma nova tecnologia que vai trazer desenvolvimento, trazer renda, trazer empregos para o Brasil. Quando a gente tinha, na época ali, que o Brasil era basicamente uma matriz elétrica só, hidráulica e térmica, o pessoal perguntava, por que desenvolver solar, por que desenvolver eólicas onshore, se a gente tem tanta hidrelétrica, tantas tecnologias já desenvolvidas da engenharia hidrelétrica. E aí se investiu e se olhou e se acreditou nessas novas tecnologias renováveis, e hoje em dia elas contribuem muito com o setor, trouxeram aí indústrias, empregos, desenvolvimento, elas são muito necessárias para aportar energia renovável na nossa matriz. Foram barateando absurdamente com o tempo, hoje são as energias mais com custo menor na nossa matriz, e o mesmo se vê para eólicas offshore. Já existem no mundo locais em que eólica offshore o custo já é menor do que para eólicas onshore. E se você comparar aqui no Brasil o custo das eólicas offshore, a gente não tem ainda um estudo muito minucioso desse custo, de quanto seria uma eólica offshore aqui no Brasil. Mas se você fizer um prognóstico ali do custo com todas as vantagens que as eólicas trariam para o Brasil, e você comparar com pequena central hidrelétrica, com nuclear, com termoelétrica, é um custo que é competitivo. Então, não é para comparar eólicas offshore com uma solar ou com uma eólica onshore, mas comparar com outras fontes de energia que são contratadas no Brasil, que estão compondo a nossa matriz, é competitivo sim. E a gente atrair essa nova indústria é você pensar num Brasil que vai estar gerando essa energia daqui a 10 anos, um Brasil que vai estar entregando muita energia renovável, atrativa para indústrias se estabelecerem no país. É uma visão de crescimento e de planejamento de país muito importante. E a gente quer começar a estudar, né, Sérgio? A gente não está querendo que ela comece a gerar agora. A gente quer estudar as melhores áreas, estudar o tanto de benefício que isso vai trazer para o Brasil e colocar na mesa e avaliar. É benéfico, então vamos instalar, vamos começar a estudar agora a instalação, e aí a gente decide. Mas, no momento, o que a indústria eólica offshore quer do Brasil é um espaço para estudar e avaliar se seria benéfico para o Brasil, quais seriam as melhores áreas, onde isso faria sentido ou não. A gente quer investir em estudos. Pô, excelente. Bom, Roberta, mais uma vez aí, parabéns pelo fantástico trabalho que o DIUEC faz, realmente exemplar. Você tocou em muitos pontos importantes. Eu gostaria de dar um destaque nessa sua última colocação. O que o mercado quer, na verdade, é estudar, porque você tem basicamente 2 tipos de cessão de áreas dentro da legislação, que é a chamada planejada, na qual o poder público vai fazer todos os estudos, isso aí tende a ser mais demorado, e você tem a permanente. A permanente é uma autorização para os desenvolvedores, eles próprios, fazerem os estudos das áreas de interesse. Isso seria fantástico, você já ia dar um sinal para o mercado muito positivo. Então, acho que é um caminho importante, considerando aí que a lei está em regulamentação, um tópico que a gente tem que bater.
Você falou também da questão da sinergia. Eu queria trazer um dado concreto de como essa sinergia está acontecendo com o setor de óleo e gás. A Petrobras colocou no mercado licitação para barcos de apoio offshore já com uma dimensão maior, já para atender as eólicas offshore. E nós sabemos que a logística é um custo muito importante nas eólicas offshore. Então, isso é mais um fator de competitividade que vai atrair, sem dúvida nenhuma, desenvolvedores como a Ocean Winds para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Júlia, eu vou passar para você. Júlia, eu vou pedir que você faça uma breve apresentação sua e da Ocean Energy Pathway. Eu vi que vocês, em conjunto com o DIUEC e a Beólica, lançaram um manifesto para o desenvolvimento das eólicas offshore. Queria parabenizá-los pelo estudo, ficou muito legal. E eu queria, Júlia, que você trouxesse um pouquinho da visão da COP30, o que você viu lá, como é que esse tema foi tratado lá em Belém. Perfeito, Sérgio. Primeiro, agradecer o convite, um prazer estar aqui nesse evento, voltar ao Rio de Janeiro, que eu vivi durante tanto tempo, gosto tanto, para mim é sempre um prazer voltar aqui. Cumprimentar meus colegas de painel aqui, todos grandes amigos, grandes aí nas trincheiras, né, da gente tá junto aqui nas trincheiras das eólicas offshore. Eu sou Júlia Paleta, sou diretora da Ocean Energy Pathway. Nós somos uma organização irmã do DIUEC, é uma organização inglesa, mas com atuação no mundo todo. E a gente atua promovendo a energia eólica offshore em mercados emergentes, mas também com um approach que a energia eólica offshore seja desenvolvida em coexistência com as comunidades, né, em que ela, enfim, influencia, e também em coexistência com os biomas, né, com a natureza, com os ecossistemas marinhos. E aqui no Brasil a gente chegou recentemente, né, a gente está desenvolvendo um programa de estudos, um programa de atuação junto ao governo, junto a todos os stakeholders, né, do setor de eólicas offshore. E assim, o que eu queria só comentar em cima do que você, Sérgio e Roberta falaram, a gente olha o Rio de Janeiro como um hub muito importante para a eólica offshore, não só pela questão da qualidade dos ventos, da infraestrutura portuária, mas também essa sinergia com o petróleo e gás, ela é muito importante e ela pode trazer um diferencial competitivo muito grande, né? A proximidade da carga também, né? A gente agora com tantos aí desafios relacionados à transmissão, relacionados à grid, então você tem um hub aqui que está próximo à carga e que tem todo esse caldo, tem todo esse aprendizado já da indústria eólica offshore. E aí agora respondendo a pergunta, né, sobre o COP30, a UIP, eu tive o prazer de apresentar a UIP durante a COP30, e só para dar um pouco de contexto aqui para quem, né, não acompanhou tanto de perto, essa COP30 foi uma COP que, entre os seus principais mandatos, né, era uma COP de revisão das NDCs, né, e as NDCs são os planos dos governos, né, de redução das suas emissões de gases de efeito estufa. Enfim, o que chegou-se a uma conclusão no final da COP, que já era muito clara, né, desde o início, desde um processo, aí, um ano difícil também, de um contexto geopolítico fragmentado, um contexto complicado para a energia renovável, mas chegou um contexto que a descarbonização ela está acontecendo, né? A transição energética ela está ganhando tração, no entanto, ela não está ganhando tração na necessidade necessária para que a gente fique dentro do limite de segurança necessário, né, que foi determinado pelo Acordo de Paris, há 10 anos atrás, que é o limite de 1,5 grau. Então, enfim, chovendo um pouco no molhado, essa é uma das grandes conclusões da COP, né, a gente precisa ainda avançar muito na descarbonização. Um outro ponto relevante também que aconteceu na COP, que ele foi, na verdade, ele foi sendo construído ao longo dos dias da COP, foi o chamado mapa do caminho, né? A questão da transição para longe dos combustíveis fósseis já era um tema muito demandado, né? Desde a COP28 de Dubai, onde houve uma formalização, né, de que era necessário fazer uma transição gradual da indústria fóssil. Esse tema vem sido trabalhado aí um pouco às margens, né, dos documentos formais. Nesse ano havia uma expectativa, né, de uma retomada desse tema dentro da declaração final da COP. Isso não aconteceu, no entanto, houve uma coalizão de mais de 80 países que se juntaram, fazendo muita pressão para que o tema avançasse, para que fosse construído o mapa do caminho
que não é uma, né, enfim, uma transição imediata, é uma transição que ela acontece ao longo do tempo. Então, isso está ganhando força também dentro da agenda climática, e a COP deixou isso muito claro, né? A necessidade da gente planejar uma transição para longe dos combustíveis fósseis e que isso aconteça de uma maneira organizada. E aí, como que isso se conecta, né, com a nossa agenda aqui, né, que é de eólicas offshore? Enfim, como a Roberta colocou muito bem aqui, essa é uma fonte muito importante, né, no pool de da solar, né, das eólicas onshore. Ela é uma fonte muito importante e a gente precisa triplicar a energia renovável para que a gente consiga, né, andar de acordo com as metas. Então, a COP30 reforçou também, né, essa necessidade de triplicar as renováveis, tá? Só para vocês terem um pouco de contexto, até 2030 a gente precisa chegar em aproximadamente 11 gigawatts de energia renovável. Hoje a gente não chega a 5, então tem um caminho de 2025 a 2030 longo para a gente percorrer aí em termos de, né, energia renovável. E a composição, como é que a eólica offshore entra nisso, né? Hoje, né, também a Roberta comentou aqui, a gente já tem uma capacidade instalada de 83 gigawatts, liderada pela Europa, liderada pela China. A gente precisa escalar essa tecnologia. Então, mercados emergentes como o Brasil, né, como a Colômbia, como as Filipinas, que acabou de lançar um leilão, o Canadá, a gente precisa fazer com que países emergentes avancem nessa agenda de eólica offshore e que ela possa ter um papel importante, né, nessa composição em triplicar as energias renováveis. Então, acho que isso foi um ponto importante da COP, revalidar essa necessidade, né, da energia renovável. Outro ponto super importante também foi a questão dos grids, né, o papel das redes de transmissão de energia elétrica. Isso tem sido um problema na maior parte dos países que fazem uma transição dos seus sistemas elétricos, né, para um sistema renovável. Você tem tido muitos problemas de curtailment, como acontece no Brasil. Então, o grid foi muito enfatizado durante a COP. A gente precisa não só expandir, mas a gente precisa manter também, né, os grids, né, as nossas redes de transmissão. A gente precisa trabalhar em políticas públicas, a gente precisa trabalhar em sistemas de armazenagem para que essa transição energética consiga avançar de forma eficiente. Então, esses foram alguns pontos, né, que a gente olha assim, do ponto de vista de energia tocados, mas eu não queria deixar de falar aqui um avanço que eu considero muito importante e que a gente tem que também dar muito crédito à nossa enviada especial de oceanos, Marinês Scherer. Ela conseguiu trazer o tema de oceanos para o centro da transição energética, para o centro da agenda climática. Então, no documento final da COP, a gente tem o oceano figurando aí como um ator aí fundamental, como o grande regulador climático do mundo e como um ator fundamental na agenda climática. Então, isso foi muito bonito de ver no texto. A gente fica muito feliz de ver os oceanos, de ver a Marinês conseguindo, né, dar esses passos aí. E aí, no contexto de oceanos, algo que foi muito tratado foi a importância do planejamento espacial marinho, tá? Que é um instrumento, é um grande plano diretor, tá? Para a gente organizar o uso do mar, né? E aí, como a gente está falando de eólicas offshore, que compete com outros usos, aí, produção de petróleo, pesca, rotas de navegação. Então, você ter um planejamento espacial marinho altamente qualificado, que seja de base ecossistêmica, ou seja, ele respeita aquele bioma que ele está inserido, que ele seja participativo, ou seja, que ele seja construído em conjunto com as comunidades costeiras. Isso também foi muito dito e é muito importante a construção, né, dos chamados PENs nesse processo de eólico offshore. Para fechar, eu queria só falar um último ponto, que nos dias oceanos a gente também falou bastante de uma questão da perspectiva, do paradigma da descarbonização, né? A gente vem hoje trabalhando nessa necessidade de descarbonizar, de, né, triplicar, né, a energia renovável, mas a gente precisa ir além, né, de projetos de descarbonização que olhem não só para a redução de emissões, mas que olhem também para a restauração e para a regeneração dos biomas.
tá? E aí experiências de eólicas offshore no Mar do Norte trazem isso de forma muito interessante, né? Você tem projetos hoje que eles reduzem pesca predatória, que eles reconstituem a biodiversidade do local. Então, isso são formas de você fazer, né, os projetos de fazendas eólicas que podem trazer esses benefícios de regeneração e restauração da biodiversidade também. Obrigada. Fantástico, Júlia. Muito obrigado. Júlia tocou um monte de pontos importantes aqui, não teremos tempo para repassar de novo, mas eu só queria dar um destaque. Você destacou muito essa questão da importância do social, ninguém pode ficar para trás, né? Isso é um cuidado que nós temos desde quando nós começamos o nosso projeto piloto. Aliás, a primeira reunião que nós tivemos no grupo de trabalho, chamamos a comunidade de pesca para participar da discussão. Então, isso é fundamental. E agora, na China, eu tive a oportunidade de ver um projeto da Mingyang, que são umas fundações fixas, mas de jaqueta, que eles aproveitaram a estrutura da jaqueta para fazer um criatório de peixes. E já colheram mais de 24 mil toneladas de pescado. Então, quer dizer, dá para fazer, né? Mas tem que conversar, tem que engajar todo mundo. Então, acho que desde o início. Tem que ser desde o início. Desde o início, exatamente. Então, ótimos pontos, Júlia. Muito obrigado. Matheus, meu amigo, vou passar para você aqui. Matheus, vou pedir para você fazer uma breve apresentação de você, da Beólica. A Beólica também é uma parceira de primeira hora. Assinamos recentemente o acordo dos 3 projetos pilotos do Brasil, em São Paulo, né? Um acordo de coalizão, justamente para endereçarmos todas essas questões tão importantes que têm que ser endereçadas desde o começo, porque depois você acertar lá na frente é sempre complicado e caro. Então, Matheus, eu vou passar a palavra para você, queria que você trouxesse mais um pouquinho da visão internacional. A gente viu aí medidas do Donald Trump que restringiram investimentos em renováveis, e muito desses recursos que já estavam aprovados no orçamento de desenvolvedores estão olhando o Brasil com muito bons olhos. Então, além do que já foi dito aqui pela Roberta e pela Júlia, isso também é mais um fator motivador, né, para nós avançarmos com o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, meu amigo Matheus, por favor. Muito obrigado, Sérgio. Primeiro, eu queria agradecer aos painelistas e aos organizadores do evento, principalmente a você e toda a equipe da Secretaria, que tem feito um trabalho fantástico para as eólicas offshore. E meu nome é Matheus Noronha, eu trabalho já há 10 anos na Beólica, sou Head de Energia Eólica Offshore, doutor e pós-doutor em Estratégia e Inovação de Tecnologias Limpas, e tenho, nos últimos 5 anos, trabalhado para o desenvolvimento das eólicas offshore. Quando a gente fala em Brasil, a gente não pode esquecer os recursos naturais que o nosso país tem e principalmente a posição que o Brasil está hoje na indústria de energia eólica. O Brasil é a 5ª economia que mais possui capacidade instalada de energia eólica. E não é à toa que a gente fala tanto sobre transferência de competências e conhecimentos quando você tem um estado como o Rio de Janeiro com vasto conhecimento e estrutura para oil and gas, e você tem o Brasil ali com 36 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica, uma tecnologia, uma indústria de sucesso, 80% nacionalizada, com uma série de empresas hoje que fazem parte dessa capilaridade industrial. Obviamente, a indústria eólica hoje enfrenta desafios associados à demanda, cortes de geração e também conexão no sistema, mas a gente não pode esquecer que o Brasil é um país, sim, é um caso de sucesso junto com os Estados Unidos, China, Índia, Espanha, Alemanha, como uma tecnologia que se posiciona aí para oportunidades. E aí, só para materializar em números um pouco do que a Roberta e a Júlia trazem, o mundo terminou as instalações de capacidade nova no final de 2024 com 700 gigawatts de novas tecnologias. Isso eólica, solar, aí eles também incluem nuclear. Esse dado é da International Energy Agency. E para a gente alcançar o Net Zero, a gente precisaria triplicar esse número. Ou seja, triplicar esse número é uma meta muito difícil de ser alcançada. Por isso que na COP a gente discutiu muito sobre os mapas do caminho, como a Júlia mencionou, o financiamento climático e uma série de outros pontos que o mundo vai precisar prestar atenção. E aí, por que as eólicas offshore são uma temática estratégica nesse processo?
porque a gente pode, com as eólicas offshore, escalar a transição energética e escalar essa capacidade instalada. Sérgio, você foi nesse projeto da China, eu também estive lá há 3 anos atrás. E o super interessante, tá, pessoal? A gente está vendo projetos entrando em operação comercial, inclusive dessa empresa que você foi visitar, que é a Mingyang, de 16 megawatts por aerogerador. Na semana retrasada, no evento da China, eles lançaram um aerogerador de 2 eixos com 50 megawatts. Então, a gente está falando de uma alta capacidade da energia eólica offshore de escalar a transição energética. Matheus, qual é o custo dessa tecnologia? Pessoal, para a gente entender, nos últimos 10 anos, o custo da tecnologia caiu 64%, o seu Levelized Cost of Energy. E esses dados também são da International Renewable Energy Agency. Vocês podem observar, o custo saltou de cerca de $210 megawatt para um custo médio de $75 megawatt hora. Então, é super interessante a gente observar como essa curva tecnológica ela tem mostrado a potencialidade dos países e das economias que estão buscando o desenvolvimento dessa tecnologia, principalmente eólica offshore, e o Brasil não ficou para trás quando a gente fala em desenvolver a regulamentação, em aproveitar essa expertise da energia eólica onshore e transbordar isso para as eólicas offshore. O Brasil teve aprovado o Marco Legal 15.097 agora no dia 10 de janeiro de 2025, mas uma série de trabalhos têm sido implementados. A formalização do GT interministerial, a consulta pública da EPE de metodologia de seleção de áreas. Então, o Brasil está colocando as peças no lugar para criar o que a gente chama como nosso objetivo principal, a possibilidade de aplicação dessas áreas no mar e também o leilão de cessão de área, que é uma sinalização tão importante para o mercado. E por que é tão importante para o mercado, Sérgio? Enquanto os meus amigos estavam na COP, a Júlia e a Roberta, eu fui enviado para o Canadá, porque o Canadá teve o primeiro processo de pré-qualificação de áreas de eólicas offshore. E esse processo de pré-qualificação de áreas, ele foi um sinal vital para o Canadá garantir que os fluxos de investimento direto estrangeiro das headquarters que estão nos outros países, e aí o Guilherme vai poder falar melhor do que eu, porque ele representa a Ocean Winds, sejam circulados para esses países que já estão preparando o ambiente institucional. Então, o Brasil tem um dever como país que quer desenvolver energia eólica offshore, é preparar esse ambiente institucional para garantir que estados como o Rio de Janeiro, estados como o Rio Grande do Norte, ou até estados da região do Sul, consigam atrair esses fluxos de investimento e consigamos fazer o que nós chamamos na literatura de transbordamento econômico, gerar emprego, gerar benefícios, gerar uma série de externalidades positivas a partir do recurso eólico. E aí você comentou sobre a colisão, eu já vou terminar minha fala, Sérgio, mas eu queria destacar 2 documentos e 2 iniciativas fundamentais. A primeira foi a coalizão assinada no Brasil Wind Power, que foi uma coalizão entre os governadores do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul para acelerar o desenvolvimento de projetos piloto. Para quê? Justamente a gente conseguir ter mais informações que poderão escalar essa seleção de áreas, avançar com o processo informacional e já começar a dar os sinais que as cadeias produtivas podem se preparar. E o segundo documento é o documento preparado entre a OEP, DUEC e a Beólica, que é o Manifesto das Eólicas Offshore. Esse manifesto traz recomendações estratégicas e no topo dessas recomendações estratégicas a complementação regulatória para termos o leilão de cessão diária o quanto antes é fundamental para garantir que empresas como a Ocean Winds, como a Oceânica que está aqui, como a EDF e outras empresas que fazem parte dessa indústria continuem observando o Brasil como uma potencialidade econômica. Fantástico, Matheus. Muito obrigado. É uma fala melhor que a outra aqui. Está todo mundo convencido que a eólica offshore é o caminho, não tenho dúvida disso. Você tocou nos projetos piloto e eu queria destacar um ponto importante. Quando a gente fala de eólica offshore, se a gente tomar a decisão hoje de começar a estudar, isso vai demorar 8 anos. Então, a gente tem que começar hoje, imediatamente. Matheus esteve agora no Canadá e ele já viu o Canadá avançando, a gente vê Filipinas, vê Japão.
a quantidade de recursos é limitada. Isso também não vai ficar a vida inteira disponível. As cadeias de suprimento vão se instalar, a Colômbia está se movimentando. Então, é muito importante para nós mantermos o interesse dessa fonte aqui no Brasil e mantermos empresa do porte da Ocean Winds, que está aqui acreditando e trabalhando firme para o desenvolvimento dessa fonte, que a gente deu os sinais corretos para o mercado. E o projeto piloto tem essa função também, de você testar, de você ver as necessidades, testar logística, etc., tecnologia. Também aqui falar um pouco da academia, o professor Nivaldi está aqui conosco. Também falamos de planejamento, de demanda, professor. Também tem um monte de coisa aí já para passar a bola para você. Mas eu queria ouvir agora um pouquinho, meu querido amigo Guilherme, a visão de vocês da Ocean Winds. Vou pedir para você se apresentar um pouco da Ocean Winds, essa fantástica empresa que tem alcance global e está acreditando muito no Brasil e no Rio de Janeiro. E quais seriam os próximos passos, objetivamente? O que a gente teria que fazer realmente? Porque esse é um fórum ótimo que a gente está trazendo questões que podem ser endereçadas a Brasília. Então, por favor, Guilherme, a palavra é sua. Sérgio, muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização do evento, é relevante, e fazer essa conjuntura com os usos múltiplos do mar, considerando que a eólica offshore é uma peça de uma estrutura um pouco mais complexa, já faz parte do nosso trabalho. Então, agradeço a você pelo convite e queria também agradecer a presença aqui dos colegas de painel. A gente já tem tido outras oportunidades de falar sobre esse assunto e sempre a gente recebe informações novas, muito bem-vindas. Então, me apresentando, eu sou Guilherme Grossi, sou líder de engenharia da Ocean Winds. A Ocean Winds é uma joint venture 50-50 da ENGIE e da EDP Renewables, então já tem um porte de relevância internacional. E nós já temos projetos em vários estágios de maturação. Então, quando a gente enxerga a potencialidade do Brasil, a gente tem uma referência concreta. Quando a gente diz que acredita no Brasil, não é só uma predileção pelas características locais. A gente consegue fazer uma análise comparativa de todas as vantagens técnicas que o Brasil tem quando a gente pensa na viabilidade de um projeto eólico offshore. E não é uma viabilidade puramente econômica. Ela tem que ser viável tecnicamente, economicamente, socialmente e ambientalmente. Quando nós tivemos os primeiros projetos já implantados, desde 2020 já tem projetos em operação. Hoje a Ocean Winds está com, até o final do ano, 5 gigas em operação comercial. Até o final da década, mais alguns projetos devem entrar em operação. Já temos compromissos de evolução desse portfólio. E a gente compara esses projetos que sofreram alguns reveses, sobretudo no mercado norte-americano, que vivem desafios da viabilidade técnica em função da qualidade do recurso e das condições locais. E o Brasil já tem atributos que são diferenciados. A qualidade do vento, a Roberta falou do vento unidirecional, constante, na altitude correta, então não é qualquer vento que é bom para a gente aproveitar o recurso. Vocês também falaram sobre as características do mar, não é um mar tão revolto quanto o Mar do Norte. Então, os mares mais calmos, que te permite fazer a implantação de um empreendimento durante mais meses do ano. Em outros países isso não é possível. Um leito marinho mais homogêneo, mais comportado, faz com que a gente perceba que a característica técnica dos projetos eólicos offshore tenda a uma viabilidade muito melhor do que em outros países, com fatores de capacidade superiores aos dos países onde a gente tem projetos implantados. Agora, vamos colocar toda essa vantagem que o país tem, do recurso natural, aliado a alguns predicados da nossa economia. O Brasil tem uma posição internacional que é invejável, por todo o know-how que nós temos das atividades no ambiente offshore, em função do nosso histórico de exploração de óleo e gás, e nós somos hoje referência internacional. Quando no Brasil se pensava em começar a fazer exploração de óleo e gás no ambiente offshore, aquela mesma pergunta veio: já tem a oportunidade de aproveitar esse recurso no ambiente onshore, por que eu vou para o offshore? E hoje o Brasil já mostra que isso é uma resposta acertada. Isso está acontecendo agora na questão do offshore. Se eu tenho tanto recurso onshore, por que eu vou aproveitar o recurso offshore? Então, colocando todas as informações técnicas que a gente já colheu dos outros colegas de painel, todo o know-how técnico que o Brasil tem da indústria de óleo e gás, todo o know-how
técnico que o Brasil tem da indústria de eólica onshore é uma sinergia que permite que os nossos projetos tendam a ser mais competitivos, comparando com outros países. E a etapa do processo que nós estamos agora, tentando colocar toda essa informação numa linha do tempo, é quantificar o quão viável esses projetos tendem a ser, a partir de levantamentos de dados primários, nas áreas onde nós já mapeamos em que essas regiões se mostrem atrativas. E aí, repetindo, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, nós enxergamos que um projeto se mostra viável a partir da possibilidade da coexistência harmônica dos usos múltiplos do mar, das rotas marítimas, da pesca artesanal, da pesca industrial, do turismo, e nós enxergamos que essa possibilidade de coexistência existe. Primeiro, o Brasil tem dimensões continentais. Outros países potenciais de eólica offshore não têm esses predicados. No Brasil, nós temos 3 grandes macroáreas, Nordeste, Sudeste e Sul, que têm características particulares, tanto de qualidade do vento, das características do leito marinho, do potencial uso dessa energia, né? O Nordeste, o Sudeste e o Sul tendem a fazer o uso dessa energia com atributos diferentes. Então, quando a gente fala de Rio de Janeiro, por estarmos próximo da carga, só pedir licença aqui para a Roberta, que vai ter que se ausentar. Roberta está se despedindo aqui. Obrigado, Roberto. Uma boa viagem. Mas aí, colocando um pouquinho de foco no Rio de Janeiro, de também ter os mesmos atributos que as outras macro-regiões com relação ao vento de boa qualidade, de ter o mar calmo e de ter o leito marinho mais previsível, aqui nós temos, em função de todo o histórico da exploração do recurso de óleo e gás, o nível de informações que nós temos sobre o leito marinho do Rio de Janeiro é gigantesco. A partir de levantamentos de dados secundários, a gente já consegue perceber quão viável esses projetos tendem a ser. A partir da infraestrutura portuária já existente no Rio de Janeiro, a gente já sabe que é um caminho crítico a menos a ser considerado, porque o Porto do Açu já está preparado para uma demanda futura. Eles também precisam de previsibilidade. Em que momento eles vão começar a se preparar para que eles tenham a estrutura necessária no ponto da linha do tempo em que o projeto eólico offshore vai ser implantado. Então, quando a gente coloca isso na linha do tempo, é bom a gente nivelar a informação que o que se requer agora é uma segurança jurídica e regulatória para que uma dada área de interesse e que nós enxergamos com potencial viabilidade, em função dos nossos conhecimentos de outros projetos, comece a ser estudada a partir de levantamento de dados primários, que não são baratos, e que, a partir dessa informação, você consiga quantificar e mensurar o quão viável esse projeto é. Você colocou essa linha do tempo de 5, 10 anos, né? Se a gente quer o primeiro aerogerador operando comercialmente daqui a 10 anos, se eu trabalhar ininterruptamente e sem travas no processo, eu preciso começar hoje. Então, o que se requer agora é segurança jurídica e regulatória. Existem passos importantes que foram dados desde o marco legal que foi aprovado no início desse ano. Muitos trabalhos estão em desenvolvimento, como a metodologia para a seleção de áreas que a IPE desenvolveu, como a instituição do grupo de trabalho que o MME está coordenando dentro do CNPE. E os próximos passos nós já conhecemos, eles precisam ser dados, né? As diretrizes têm que ser definidas. Nós entendemos que não existe óbice para que as primeiras áreas sejam cedidas para estudos. É importante dizer que essas sessões que são pleiteadas é para fazer o estudo da viabilidade. Se por acaso, a partir desse levantamento de dados primários, que hoje nós não temos, se conclui pela inviabilidade, qualquer que seja, que pode ser ambiental, que pode ser social, que pode ser econômica ou técnica, esse risco é do desenvolvedor. Nós assumimos o risco. A iniciativa privada internacional já enxerga o potencial do Brasil e já está disposta a correr o risco de fazer os estudos. Nessa etapa, todas as investigações de dados primários para a tecnologia eólica offshore, ela não é invasiva, ela não acarreta risco de impacto ambiental, ela não acarreta risco de impacto social, porque não muda as atividades econômicas da sociedade que está no entorno,
e não demanda recurso do Estado, porque quem vai ser responsável pelo desenvolvimento desses estudos é a iniciativa privada, obedecendo a todos os pré-requisitos de termos de referência que o IBAMA venha a estabelecer, das metodologias de seleção de área que a IPE venha a desenvolver, e num prazo pré-determinado. Então, eu tenho um compromisso de investir para levantamento de informações num prazo pré-estabelecido. Então, o que a gente enxerga que nesse momento é importante é aproveitar a janela de oportunidades. Todos nós concordamos de que o Brasil tem potencial excelente. Vai continuar sendo, o potencial vai ser excelente. Mas o Brasil está numa disputa internacional. Outros países também têm potencial e também estão disputando esse capital internacional que está buscando alocação. Não é só porque o nosso recurso tende a ser o melhor do mundo que a qualquer momento em que nós decidimos que a gente quer aproveitar esse recurso, ele vai estar disponível. Porque tem uma alocação em escala global dos recursos das empresas, dos investidores, que tem que ser distribuída geograficamente. Então, a gente tem que enxergar que nós estamos numa corrida e que outros players estão avançando. Acho que é importante a gente enxergar essa linha do tempo que eu comentei com vocês, e enxergar que nesse ponto que a gente requer, que é a cessão da área para estudos de viabilidade, seja casada com essa janela de oportunidades que é para já, né? O marco legal já vai fazer 1 ano desde que foi aprovado, alguns passos já foram dados, mas a gente precisa avançar para que a gente não perca uma sessão diária já no ano que vem, 2026, que é a expectativa que nós temos. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado. Bom, Guilherme, obrigado, fantástico as suas colocações. Você destacou a questão do senso de urgência. É preciso, é uma frase, é um ditado chinês que eu já usei em outras palestras, mas eu acho que sempre cabe que tem um ditado chinês que diz o seguinte, que o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora, mas tem que começar. Eu acho que a gente já está, essa tecnologia já está madura no mundo, os recursos que nós temos aqui já estão provados que são bons, que vão poder propiciar projetos com bom retorno financeiro, então temos que começar. Então, acho que é perfeita as suas colocações, o estudo não vai ter impacto, não vai ter custo nenhum para o Estado, para o município, ao contrário, vai gerar atividade econômica, vai gerar emprego, vai dar um sinal muito positivo para o mercado. E lembrando apenas, você falou bastante no solo marinho, a nossa batimetria aqui é favorável a fundações fixas monopile. Então, só para dar uma ideia para vocês, uma monopile dessa, uma estrutura dessa, mede mais ou menos 100 metros de comprimento, pesa 2.500 toneladas e tem de 150 a 250 milímetros de espessura de parede com 12 metros de diâmetro. Então, só uma monopile dessa já é uma atividade industrial gigantesca. E essa é uma oportunidade que nós temos e vamos continuar trabalhando, se Deus quiser, teremos um desfecho muito positivo. Professor Nivaldi, deixei aqui o professor Nivaldi para o último, todas essas coisas são transversais, o professor Nivaldi é o coordenador do GESEL, que é um think tank muito respeitado no Brasil e fora do Brasil, sobre questões de energia, também questões de planejamento. Eu tenho conversado recentemente com o professor Nivaldi sobre essa oportunidade também, o professor Nivaldi também está dentro do CNPE. Professor Nivaldi, uma questão importante para as eólicas offshore, como já foi dito anteriormente, você tem que ter uma rota de demanda. Essa energia vai para quem? E para essa energia chegar no consumidor, você precisa também ter uma infraestrutura, você precisa ter transmissão, tudo isso é planejamento. Então, tem que ter uma coordenação grande de planejamento para atender a demanda, para que a gente consiga atingir o objetivo. O Rio de Janeiro tem um potencial estimado aí, assim, só de projetos que já estão em licenciamento no IBAMA, de mais ou menos 34 gigawatts. Lembrando para vocês que Itaipu tem potência instalada de 14 gigawatts. Então, assim, potencial, como o Guilherme destacou bem, não é o problema. O negócio agora é nós avançarmos. Então, professor Nivaldi, gostaria de ouvir suas considerações. A palavra é sua. Obrigado aí acima de tudo, pelo convite e pela organização aqui, ter escolhido esse lugar tão bonito. E quem sai aqui já vê o potencial de energia eólica que o Brasil tem, e de solar também, né? Então, a gente está no lugar certo, tá? Assim, do geral para o específico, né?
Esse processo de transição energética que que se dá em escala global e que foi muito discutido lá na COP, né, ele tem dois grandes objetivos. O primeiro deles é a descarbonização, é diminuir as emissões de gases de efeito estufa. O segundo objetivo, que não é tão claro, é o objetivo da segurança energética. Não é à toa que a União Europeia e que a China lideram o processo de transição energética, porque eles têm uma dependência de importação de recursos energéticos muito grande. Mas o resultado desse processo é a eletrificação, porque é a energia elétrica de fontes renováveis que vai permitir, né, nós avançarmos nesse processo de neutralidade das emissões de gases de efeito estufa. Então, foi por isso que, recentemente, a energia eólica e a energia solar se desenvolveram tantos, motivados por esse duplo objetivo. Tá? E nesse processo foram criadas novas cadeias produtivas. A energia eólica offshore é um exemplo disso, é uma tecnologia recente e ela surge por conta do desafio que a transição energética coloca, né? Olhando aqui o setor elétrico brasileiro, né, essa nova tecnologia, né, ela exige os seguintes pilares: ela exige planejamento, ela exige a definição de políticas e de diretrizes, né, regulamentação e modelos de negócio, né? E nesse aspecto a gente tem avançado bastante nisso, né? Porque a EPE faz e aprimora esses estudos, né, que orientam os policymakers e as regulamentações a nível de Congresso e depois a nível da agência reguladora, no caso aqui da ANEEL. Nós temos avançado, então, nesse processo. Tá? Essa nova cadeia produtiva, né, é uma cadeia que, como foi muito bem colocado agora aqui pelo Sérgio, simplesmente por este exemplo desse equipamento, ela é capital intensivo, longo prazo de maturação. Então, esse arcabouço geral que permite, que vai dar segurança para os investidores, para a gente atrair grandes grupos como a Ocean Wind, é muito importante que isso vá se consolidando, né? Obviamente, dada a complexidade que o sistema elétrico brasileiro tem, né, essa velocidade ela pode ser acelerada, mas a gente entende a preocupação com relação que as coisas sejam muito bem feitas, né? Eu quero destacar que a energia eólica offshore, esses caminhos e esse potencial que foi tão bem explorado aqui pelos meus parceiros aqui de mesa, isso está na agenda do governo, está na agenda do Conselho Nacional de Política Energética, né? Isso é feito através de diretrizes que geram consultas públicas e que permitem, então, que esses investimentos que hoje são oferecidos numa janela de oportunidade, o Brasil possa se apropriar e possa ser um grande hub de energia eólica offshore. Por último, o Rio de Janeiro oferece características assim, as melhores do Brasil, a começar porque nós temos uma matriz, o Rio de Janeiro tem uma matriz energética totalmente independente. A nossa matriz elétrica, ela só não tem usinas a carvão, o que já é uma grande vantagem para o Rio de Janeiro, sobre esse aspecto, né? Tem esse potencial de sinergia com a indústria petrolífera para o desenvolvimento da indústria, da cadeia produtiva de energia eólica. Então, na realidade, todas essas oportunidades estão muito claras para a política energética brasileira e esse processo deve se acelerar em função dessas vantagens
que o Brasil oferece. Muito obrigado, Sérgio. Fantástico, professor Nivaldo. Muito obrigado aí pelas animadoras palavras, né? Você está dentro do CNPE, você direcionar que esse assunto já está sendo tratado lá dentro, com esse potencial já destacado aqui pelos nossos panelistas. Meus amigos, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muitíssimo aí a participação de todos vocês. Eu sei que todos têm uma agenda corrida, mas foi um painel fantástico aí. Muito obrigado por todas as colocações. Eu vou passar só para... Júlia, você gostaria de dar umas palavrinhas? Júlia nos agraciou com umas bolsas de estudos aí. Por favor, Júlia. Em nome da UIP, a gente queria fazer essa, essa colaboração, oferecendo 10 bolsas num curso de fundamentos de energia eólica offshore. É um curso online, então ele vai desde os fundamentos básicos até a desmobilização de uma fazenda eólica offshore. Então, é um prazer poder estar iniciando essa colaboração aqui com o Governo do Estado e com o programa Empregos Azuis, um mar de oportunidades. É um prazer. Fantástico. Pessoal, muito obrigado aí. Valeu mesmo, está encerrado o nosso painel. Obrigado a presença de todos. Obrigada a todos. Parabéns pelo belo painel. Lembrando mais uma vez que todo o conteúdo está disponível na internet. Gente, agora a gente para o almoço, expectativa de retorno, 14 horas, 30 minutos, já falando de gás natural. Pedir uma última foto aos nossos painelistas, agradecer a todo mundo, esperamos vê-los na volta às 14h30, todos convidados para um almoço que está sendo servido ali na área externa. Muito obrigada.